E essa tragédia em Brumadinho pode causar surtos de doenças infecciosas, mudanças no bioma e o agravamento de problemas crônicos de saúde. A conclusão é de um estudo da Fundação Oswaldo Cruz. E é sobre esse assunto que eu vou conversar com Cristóvão Barcelos, que é coordenador do Observatório Nacional de Clima e Saúde da Fiocruz. Cristóvão, uma ótima tarde para você. Nós acompanhávamos uma reportagem agora há pouco de pessoas indo para postos de saúde, para que elas recebam vacinas. Que tipo de doença que pode aparecer lá em Brumadinho a partir de agora? Essas pessoas sofrem, elas correm um risco realmente? Correm bastante risco. Boa tarde. Toda aquela região é uma área de transmissão de febre amarela e de esquistossomose. Essas doenças podem ressurgir nas próximas semanas ou próximos meses. E no caso da febre amarela, existe vacina. A gente está recomendando a vacinação da população, não só de Brumadinho, mas também de toda a bacia hidrográfica do rio Paraopeba. Que essa população comece, o serviço de saúde comece a se proteger, essa população mais ampliada, porque a gente vocês mostraram mesmo nessa reportagem, existe uma zona imediatamente impactada, isso é visível até dos helicópteros, da imagem de satélite, a gente vê o rejeito, a lama do rejeito toda soterrando uma grande área, mas existem populações isoladas, por exemplo, na serra, como foi mencionado aqui pelo agricultor local, existe pessoas que perderam acesso ao serviço de saúde, existem populações que estão desamparadas, vamos dizer assim. E nós precisamos pensar em ampliar esse raio de ação, não só da Defesa Civil, como do setor saúde, do SUS. O SUS municipal, federal e estadual precisa ampliar essa visão de quem é a população afetada, não é só aquelas em torno do córrego do Feijão. Cristóvão, nós falamos sobre febre amarela, mas existem outras doenças que podem assolar essa população a partir de agora? Quais que as pessoas precisam ficar atentas caso os sintomas eles comecem a aparecer? Os que nós temos aqui mostram que é uma região que já tem deficiências de cobertura e tratamento de esgoto. Então, esse esgoto contaminado pode causar esquistossomose quando as fezes chegam aos rios. Esses rios podem ter sofrido grandes alterações ecológicas, alguns predadores de animais podem ter desaparecido, então podem aparecer vetores, mosquitos. A dengue é sempre uma preocupação da gente e agora, paralela à dengue, a zika e chikungunya podem aparecer nessa área, porque as pessoas começam a improvisar, já que o sistema de abastecimento de água, alguns foram cortados, as pessoas começam a improvisar pequenos compartimentos para manutenção da água, baldes, tonéis, para reservação de água. Esses lugares podem se transformar em lugares de proliferação de mosquito. Isso é muito perigoso, pode causar dengue, chikungunya, e a gente está de olho nisso. Além disso, as pessoas, em geral, que moram em alojamentos, perderam suas casas, muitas vezes têm problemas respiratórios, infecções diversas, surtos de diarreia podem surgir. Nós estamos fazendo um alerta que, em primeiro lugar, é preciso enxergar, infelizmente, além das pessoas que foram imediatamente mortas, o que já é lamentável, mas a gente precisa aumentar a visão para outro tipo de doenças, as doenças infecciosas no primeiro momento. E uma população muito maior do que essa que se vê nas imagens do local. Outro tipo de doença que a gente está alertando é o agravamento de doenças crônicas que a população tem. Por exemplo, em geral, a população um pouco mais idosa tem problemas de diabetes, hipertensão, problemas cardíacos, alguns têm insuficiência renal. Essas pessoas não podem perder o vínculo com o sistema de saúde. Elas dependem de medicamento, dependem do aconselhamento e do segmento dos agentes de saúde. Esses agentes de saúde precisam voltar à casa das pessoas. Tudo isso parece ter sido perturbado pelo desastre e a gente tem que retomar essas atividades de saúde, que a gente chama de atenção básica de saúde, para garantir que essas pessoas continuem tendo acesso ou que esse acesso seja melhorado ainda depois do desastre da Vale.
Cristian, no caso dessas doenças que você acabou citando, essa contaminação, em muitos casos, ela acontece diretamente quando o paciente tem o contato com essa lama, com a água, ou então com a carne de algum animal que consumiu aquela água. Isso depende de caso para caso. Esses corpos de animais, de cachorro, boi, são potenciais transmissores de leptospirose, por exemplo. Eu preciso muito cuidado na manipulação desses animais mortos, porque eles podem transmitir algumas doenças. Além disso, toda essa área é contaminada pelo próprio rejeito, que em geral tem metais pesados. Toda mineração de ferro aproveita o ferro e joga fora uma parte do minério que não interessa a eles, mas que em geral está enriquecida por metais pesados. Esse contato com a lama, a beber água que pode estar contaminada pelos rejeitos, alimentos cultivados na área contaminada por rejeitos, isso tem que ser evitado para se evitar a exposição a metais pesados, que é muito perigoso. Cristian, falando em relação a essas doenças, você aponta muitas delas e isso é um perigo. E falava sobre o trabalho do governo, não só do estado, como também do governo federal. A gente tem que ressaltar que ali tem comunidades ribeirinhas, então tem a necessidade desses agentes fazerem essas visitas para que isso não se prolifere em um número absurdo para essas pessoas que muitas vezes nem conseguem sair dali ou então dificilmente têm acesso a essa saúde da cidade, né? Isso. São pessoas que, em geral, já têm dificuldade de acesso aos serviços e agora agravado. A reportagem mostrou que as pessoas têm que fazer uma viagem quase para chegar à cidade de Brumadinho. A própria cidade de Brumadinho não está vivendo seu momento de normalidade, ela foi bastante afetada. A gente tem notícia de que algumas equipes de saúde, alguns serviços de saúde foram afetados e não estão funcionando plenamente, né? Por questões de acesso, os trabalhadores às vezes não conseguem chegar no local ou tiveram as suas próprias famílias atingidas pelo desastre. Então elas estão com dificuldade de recompor esse trabalho básico. Se a gente não dá conta do básico, imagina o extra, o trabalho extra que tem que ser feito, né? Num momento desse, os profissionais de saúde vão cuidar das emergências, estão lá vendo as pessoas feridas, internando pessoas que passaram mal, mas o trabalho, como a gente tem ressaltado, é muito maior do que esse, é muito maior, não é só cuidar dos feridos, vem aí uma avalanche de que o sistema de saúde tem que estar preparado. E outra coisa, isso custa caro, a gente lembra esse helicóptero que está passando aí, do governo do estado, o SUS mandou um helicóptero, o SUS de Minas Gerais mandou um helicóptero para a região. Isso custa caro, tem que ser ressarcido. Essas operações todas têm que ser pagas agente causador dessa tragédia. Cristian, você falava sobre os rejeitos que podem gerar essa contaminação. Isso é uma doença uma infecção, qualquer doença que pode surgir ao longo dos anos, não imediatamente esse efeito o paciente percebe agora, mas lá no futuro, consequência do que já aconteceu? Sim. Algumas intoxicações por metais pesados elas acontecem a longo prazo, né? Por isso, uma das providências já a médio prazo na tentativa de recompor a comunidade e reocupar esse espaço que foi destruído pela tragédia, criar uma economia alternativa. Vai ser impossível fazer plantações e criação de rebanho nessa área que está contaminada. Isso daí representa um risco para a população muito grande ao longo de muitos anos. Outra coisa que tem que se tomar cuidado é que essa lama que foi depositada do córrego e no Rio Paraupeba tende a chegar no reservatório de Três Marias e chuvas mais intensas, como é comum no verão, vai mobilizar todo esse material, vai jogar outra vez esse material para dentro do rio. Então, o Rio Paraupeba passou a ser um local que a gente tem que tomar extremo cuidado, que não pode ser consumida água diretamente para consumo, a água não pode ser usada para irrigação e que tem que ser muito controlado a qualidade da água do Rio Paraupeba.
Cristóvão, eu agradeço o tempo e a disponibilidade para esclarecer essas dúvidas e essa questão que está sendo apontada desde o começo do dia e também revelar um pouco desse risco que sofre quem vive ali em Brumadinho, então perto daquela região. Uma ótima tarde para você e mais uma vez obrigado pela disponibilidade. Muito obrigado para vocês. Boa tarde. Boa tarde.